Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Muito obrigado pelo convite e eu agradeço desejar que eu possa estar participando desse momento de culto. Quero começar o meu momento de meditação lendo as palavras do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meu nome é Adair Jean. Eu sou pastor em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e eu quero hoje conversar com você sobre o tema Pentecostes. Desse tema, ou desse texto do Evangelho de Lucas, eu quero fazer dois destaques importantes no nosso assunto. Primeiro destaque, no verso 19, Jesus diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O tempo, a cultura, a estrutura do funcionamento da sociedade judaica estava fundamentada em cima de 7. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então a semana deveria ter 7 dias. Os tempos eram divididos em 7 anos. Os judeus plantavam 6 anos e colhiam. Durante 6 anos trabalhavam e no 7º ano eles descansavam. E quando completava 7 vezes 7, 7 vezes o mesmo ciclo, o ano 49 e o ano 50 eles não trabalhavam, não plantavam, não colhiam, não investiam. Então o ano 50 era o ano do jubileu. Esse ano do jubileu, como diz em Levítico 25, os sacerdotes judeus deveriam apregoar um ano de descanso. Eles deveriam entoar trombetas e avisar todas as pessoas de que era o ano do jubileu. Nesse ano as terras voltavam aos seus antigos donos, e pessoas que nesse período eram escravas de alguma outra família, o escravo era devolvido para sua casa, os escravos voltavam para suas terras, e tudo voltava a ser como era antes, quando Deus tinha instituído eles, o povo judeu, na terra de Canaã. Dito isso, então Jesus disse: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, Jesus se refere ao jubileu. Ele está dizendo que o ministério dele era o ano aceitável do Senhor, e que ele, o Cristo, era o jubileu, ele era o ano aceitável do Senhor. Segundo destaque, no verso 21, Jesus diz: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje, em Jesus, se cumpre tudo. O Pentecostes era uma festa judaica festejada 50 dias após a festa da Páscoa. A festa da Páscoa foi instituída quando Deus tirou os judeus da terra do Egito, livrou eles da morte. É a passagem do anjo da morte, e é Deus restaurando, restituindo o povo judeu, tirando eles das mãos de Satanás, ou tirando das mãos de Faraó, do sistema egípcio. É a Páscoa, e Deus ordenou que todos os judeus festejassem todos os anos a festa da Páscoa. 50 dias após a Páscoa, eles festejavam a festa do Pentecostes. E o Pentecostes foi ordenado lá no período da caminhada entre o Egito e Canaã, em Êxodo 23, do verso 10 ao 11, o ano do descanso. O Pentecostes foi uma ordenança de Deus.
E os judeus paravam para comemorar o Pentecostes, lembrando de quando Deus deu os 10 mandamentos para eles. As 2 tábuas da lei, Deus entregou para Moisés. Moisés leu-as ao povo e eles deveriam, a partir desse momento, não mais andar segundo as leis do Egito, mas segundo as leis do Senhor. Pentecostes. Esses 50 dias entre a festa da Páscoa e o Pentecostes são 7 semanas mais um dia. Quando os judeus festejavam a festa da Páscoa era também alargada para a colheita do trigo e da cevada. Nesse período, os judeus separavam o trigo do joio, o trigo da palha, e na festa do Pentecostes também era uma festa da colheita. Os judeus levavam as primícias, levavam trigo novo aos altares do Senhor. Pentecostes foi uma ordenança de Deus no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento nós vemos eles festejando a Páscoa e também o Pentecostes. Quando o povo judeu volta do exílio babilônico, em Neemias 8 nós temos o registro de um grande avivamento. O sacerdote lê as escrituras, eles se arrependem dos seus pecados, choram copiosamente se arrependendo dos seus pecados contra o Senhor. Há um avivamento e eles voltam a festejar a festa dos tabernáculos. Eu entendo que na festa dos tabernáculos também estava incluso a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, pois quando nós abrimos as janelas do Novo Testamento, nós também vemos os judeus praticando a Páscoa e o Pentecostes. Jesus, criança com a sua família, subiu para Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando nós entramos para a Nova Aliança, entramos para o Novo Testamento, nós lembramos que Jesus é o trigo novo, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele que veio, ele é o jubileu do Senhor. Jesus é o jubileu do Senhor, que traz todas as coisas de volta para a normalidade. Ele dá liberdade ao cativo, ele dá vista aos cegos. Jesus começa o seu ministério anunciando que ele também veio aplanar os caminhos, veio aplanar os campos para a descida do Espírito Santo. João Batista prega dizendo: eu sou aquele que vem antes, venho aplanando os caminhos, venho preparando os caminhos para o rei. E quando Jesus, o rei, chega, ele anuncia o seu ministério, desempenha o seu ministério, mas também anuncia dizendo: é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito Santo. Em Joel 2, Antigo Testamento, Antiga Aliança, há uma promessa de que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, sobre servos e servas, sobre velhos e novos, sobre adultos e jovens, sobre toda a carne. O Antigo Testamento também é um lugar onde o Espírito Santo se manifestou em grandes homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus para missões, mas ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Jesus é o jubileu, ele veio, desenvolveu o seu ministério, curou, libertou, perdoou pecados, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, é o trigo novo que sai da terra, é o novo trigo, ele é o trigo do Senhor. Mas ele não permaneceu aqui, ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, subiu aos céus. E quando ele está subindo aos céus, ele dá uma ordenança para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que virá sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai potencializar vocês para testemunhar do meu nome, vai encher vocês de amor, e vocês serão a minha igreja. O Pentecostes é o aniversário da igreja de Jesus. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, que é o principal texto do Pentecostes da Nova Aliança, Atos 2, o texto vai dizer no verso 1: ao cumprir-se o dia do Pentecostes. A verdadeira Páscoa aconteceu quando Jesus foi pregado na cruz. Todas as Páscoas
que vieram antes apontavam para o Cordeiro, apontavam para o Cristo. Todas as Páscoas que vieram antes dessa Páscoa eram figuras da glória, mas não eram a verdadeira Páscoa. Quando Jesus veio, ele morreu na cruz, ele foi o verdadeiro Cordeiro, ele é a verdadeira Páscoa, ele é o sangue verdadeiro que livra da morte todo aquele que crê. Estava para vir o verdadeiro Pentecostes, quando não desceria de um monte alguém com tábuas de pedra para dar leis ao povo, mas desceria o próprio Espírito Santo com a lei para imprimir no coração do ser humano. As duas principais festas, ou as três principais festas dos judeus, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, aumentava em cerca de 6 vezes o número das pessoas em Jerusalém. Elas vinham de todos os recantos para as festas. Quem não vinha para uma festa, precisava vir para outra. Quem não veio assistir Jesus na cruz, veio agora para a festa do Pentecostes, e as pessoas acotovelavam-se em toda Israel para a festa do Pentecostes. Mas estava para vir um Pentecostes diferente. Então, no capítulo 2 de Atos, o texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu quero fazer 3 destaques importantíssimos para essa cena, esse acontecimento. Primeiro destaque, em Atos capítulo 1, verso 14, o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando Jesus sobe aos céus, 40 dias depois da Páscoa, sobe com a vitória nas mãos, ele manda o anjo avisar: da forma como vocês estão vendo ele subir, ele também vai descer. E Jesus ordena: vocês vão ficar em Israel, vão ficar em Jerusalém, até que vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. Jesus não fala quantos dias serão, ou quantos dias seriam. Nós hoje sabemos que foram 10 dias, mas poderiam ser 1 ano, poderia ser 2 anos, poderiam ser 10 anos, mas foram 10 dias. E as pessoas perseveraram unânimes. Olha a unanimidade, esperando pelo Espírito Santo, desejando. Eles creram de tal forma que o texto diz: todos esses perseveravam unânimes. Uma igreja estava orando e esperando. Todos ali estavam esperando pela descida do Espírito Santo. Unanimidade. Então, quando estavam reunidos, orando e esperando, no dia do Pentecostes, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo muito importante precisa ser destacado nesse texto. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual, e ele sacrificava ali o cordeiro de 1 ano sem mácula, e apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ele olhava para o fogo que consumia o cordeiro. Todos os demais milhares de judeus que vinham para a festa da Páscoa, para o lado de fora, no grande pátio do templo, eles olhavam para a chaminé principal que estava no Santo dos Santos, esperando a fumaça subir. Quando a fumaça subia, eles entendiam que Deus havia aceitado o pedido de perdão de pecados. Mas se a fumaça descia sobre eles, eles baixavam a cabeça, iam para sua casa e entendiam que Deus não havia aceitado o pedido de perdão dos pecados. Mas de todas as formas, o sumo sacerdote olhava para o fogo, mas todas as demais pessoas olhavam apenas para a fumaça,
olhavam para coisas do porvir. Quando o Espírito Santo desce, o texto diz aqui que todos viram distribuídas entre eles e sobre cada um deles línguas como de fogo. Não é mais fumaça, mas agora é fogo. Agora ninguém mais olha para as coisas futuras. Todos estão olhando para a realidade. Antes o sumo sacerdote olhava para o fogo. Agora, na descida do Espírito Santo, a igreja de Jesus é a igreja de sacerdotes. E a igreja de Jesus é a igreja de sacerdotes que preparam o seu alimento, que fazem o sacrifício, que buscam a presença de Deus. Agora nós não olhamos mais para as coisas futuras que vão acontecer, mas nós olhamos para a realidade. A igreja hoje não caminha mais para a sexta-feira da crucificação, mas caminha para o domingo da ressurreição. Nós esperamos a vinda de Jesus e ela já é uma realidade. Não olhamos mais para a fumaça, mas para o fogo que já existe. O terceiro destaque, muito importante no texto de Atos 2, é o que acontece nessa igreja a partir da presença do Espírito Santo no meio dessa igreja. Não continua mais a mesma. Em Atos 2, 42 a 47, o texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que muda numa igreja que recebe o Espírito Santo? Perseverança na doutrina. O que é essa de perseverança na doutrina? É Bíblia. A presença do Espírito Santo numa igreja traz o desejo, a profundidade, uma enorme vontade de Bíblia, de ler a Bíblia, de olhar para a Bíblia, de conferir a Bíblia, de estar com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Segundo, o que muda? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você já percebeu como a igreja de hoje em dia não quer mais orar? E a falta de oração é exatamente um sintoma que demonstra a falta da presença do Espírito Santo. O que mudou nessa igreja? 43, em cada alma havia temor, temor e tremor. Todo temor é precedido por tremor na presença de Deus. Consciência exata da presença de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que mudou nessa igreja? Como essa igreja vivia depois que eles receberam o Espírito Santo? O verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vemos duas coisas presentes nessa igreja que recebeu o Espírito Santo. Primeira, louvor e adoração. Era hinos, era músicas, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja alegre. Apenas quem é realizado na sua vida consegue cantar, entoar, consegue trazer para fora cânticos de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo desperta na igreja o calor do louvor. E a segunda coisa que tinha nessa igreja, salvação. A igreja que tem Espírito Santo tem salvação. Uma igreja sem Espírito Santo é aquela igreja que é tudo sempre a mesma coisa, aquela frieza, nunca muda alguma coisa, ninguém tem testemunho, ninguém abandona pecado, é ano após ano a mesma coisa. Mas a igreja que tem Espírito Santo é uma igreja que vive em novidade de vida e tem salvação, tem santificação, tem consagração, tem gente subindo ao ministério, tem gente desempenhando tarefas. A igreja que tem Espírito Santo é uma igreja que busca dar salvação para as pessoas e tem salvação para dar, porque tem pão na casa do pão. Meus irmãos, o que a igreja evangélica brasileira mais precisa, o que nós mais precisamos, não é casa nova, não é mais dinheiro, não é uma pintura nova, não é templos maiores, mas é a presença do Espírito Santo. Isso não pode apenas ficar como uma linda teoria de troca de palavras lindas, mas isso precisa se tornar realidade na nossa vida. Eu desejo que essa mensagem atinja o seu coração como uma flecha afiada,
para você entender a grande necessidade que nós temos de ser cheios do Espírito Santo. Desejo que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.